Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. Hoje falaremos do relacionamento com Deus, ou o relacionamento de Deus com suas criaturas. Como é que vai ter o relacionamento com Deus, hein? Hoje aprenderemos que Deus quer muito te ajudar em todos os teus relacionamentos. E nos meus também, hein? Quem sabe na família, relacionamento conjugal, né? Relacionamento pai, filho, marido, mulher, relacionamento aí, empregado, patrão, empregado, quem sabe nos teus estudos, você que é professor, você que é aluno, você que está aí na formação acadêmica, sempre há o que melhorar no relacionamento. Hoje vamos começar falando de um relacionamento que rompeu, que quebrou. Trata-se de um relacionamento de Deus com uma criatura sua. Deus fez um anjo especial. Aliás, muitos anjos, mas um ele destacou, Lúcifer. Lúcifer era o anjo portador de luz que quando voava se destacava entre os demais, regente do coral. No céu tem hierarquia de posição, de comando e honra. Em primeiro lugar é Deus, claro. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus, óbvio. Mas em terceiro lugar, quem tu achas? Alguns dizem, não, a pessoa do Espírito Santo. Calma aí, a Bíblia não diz isso. A Bíblia e também o livro História da Redenção, no capítulo 1 e 2, diz que o terceiro lugar em honra pertencia a um anjo chamado de Lúcifer. É um anjo de destaque. Era o terceiro em honra. Era o primeiro depois de Jesus. Primeiro Deus repetindo, depois Jesus e terceiro lugar Lúcifer. O que aconteceu com Lúcifer? Certo momento na história do tempo dessas criaturas, Deus anunciou um concílio no céu. Reuniu todo mundo, toda a corte celestial. E Deus comunicou que a partir dali, toda a honraria, todo o respeito, toda a glória, toda a reverência e obediência atribuída a Deus, pois Deus disse, olha, a partir daqui também quero que vocês honrem, reverenciem e atribuam toda essa honra ao meu filho do meu lado. Porque onde ele estiver é como se eu estivesse. Então ele fez essa audiência, né, esse concílio, para dar esse comunicado a todo ser celestial. E aí todos adoraram, né? Todos acharam muito bem, o grande comandante Jesus, você imagina muito louvor, os anjos, né? Ah, Senhor Jesus, nosso comandante e tal. Terminado o concílio, verificou-se que o anjo perfeito, o anjo que era até então destaque entre os anjos e regente do coral, Lúcifer, não gostou da ideia. Ele achou um despropósito Deus atribuir uma honraria tão grande a Jesus e não promoveu a ele, que pensava ser merecedor desta honra. Ele não estava conformado, não, queridos, com o terceiro lugar em honra. E ele decidiu a partir dali que não iria reverenciar Jesus mais. Foi a última vez que ele o fez. Decidiu que ia procurar ter o próprio trono. E mais do que isso, ele começou a inculcar com os outros anjos, começou a persuadir, começou a trabalhar de forma política, partidária, convencendo e persuadindo os anjos, dizendo, olha, eu pretendo fazer um reino melhor do que esse aí de Deus. Porque Deus tem leis pesadas, lei que atribui Jesus acima de nós, esse governo de Jesus não vai dar certo, é muitas leis, a lei é pesada, não tem liberdade, nós não somos livres. E aí ele começou a expandir uma ideia de um reino melhor do que o de Deus. Chegando a ponto de a Bíblia, no capítulo 14 de Isaías, queridos, você vai conferir depois, mas lá diz que ele chegou a cogitar no coração estabelecer o seu trono acima de todas as nuvens, acima do trono de Deus, ser igual ao Altíssimo, disse ele. Estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 14. Bom, queridos, houve guerra no céu, mas antes de haver guerra no céu, houve uma oportunidade, um segundo concílio. E nesse outro concílio seria para que Deus anunciasse aquela tragédia, aquele comportamento desobediente, irreverente, e Deus deu a oportunidade para cada ser celestial que quisesse mudar de lugar, tivesse a oportunidade. E uma grande parte dos anjos já estava com Lúcifer, porque Deus esperou, e os anjos conversavam com eles, olha, Lúcifer, rapaz, te arrepende, não, isso não vai dar certo, esse teu governo aí não tem futuro, Deus é o dono de tudo, nós somos criados. Alguns tentaram persuadi-lo, mas ele, irredutível, chamou para briga, né? Ele queria brigar com Jesus. E nesse segundo concílio, o Eterno determinou que quem ficasse contra ele, perdeu sua chance. Quem quisesse voltar para ele, ainda tinha sua chance. Muitos, a história da redenção, você pode ver o capítulo 1 e 2, você vai ver essa história.
Muitos mudaram de lado, passando a seguir novamente a Deus com lágrimas. Mudaram de lado com lágrimas, entendendo que tomaram uma decisão errada em acompanhar o anjo caído. Mas outros perseveraram aí, não, nós vamos lutar. Houve guerra no céu. Capítulo 12 de Apocalipse diz que houve guerra no céu. Miguel, o Senhor Jesus, com seus anjos, lutaram contra o dragão, Satanás, a antiga serpente, chamada Diabo, lutou com os seus e foram expulsos. Os perdedores ali foram uma grande parte, não foi coisa pequena não. A profetisa do Senhor chega a dizer que houve um vazio no céu. Ora, pensa comigo, no céu tem milhares de milhões e milhões de milhares de anjos, incontáveis anjos, criados, todos criados por Deus. Mas diz também que a terça parte foi enganada nesse conluio político daquele líder falso, do anjo caído, chamado outrora Lúcifer, agora Satanás. Foi lançado no abismo. E por que eu digo abismo? Porque não tinha ainda o planeta Terra. É isso mesmo que você ouviu. Deus ainda não havia criado ainda o planeta Terra, mas estava no desígnio do Eterno criar. Então, depois da expulsão de Satanás, depois de não ter jeito para ele, então disse Deus para o seu Filho querido, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Deus já tinha em seus desígnios, o seu plano, criar você. Criar você. Criar a terra com todos os seres humanos, o macro, o micro, todos os animais que hoje você conhece ou desconhece, mas Deus criou um mundo perfeito. Em 6 dias. Ele começou, haja luz e houve luz, haja relva e hoje relva. Foi. No 6º dia ele fez diferente. Ele pôs a mão na massa, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, que ele fez o homem do pó da terra e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eips, o homem passou a ser. Ele não passou a ter uma alma como hoje muitos anunciam. Ele passou a ser uma alma vivente. Confere isso em Gênesis. No capítulo 1, você vai ver ali o versículo 26. Pois bem, continuando, ele fez uma obra de arte chamada Eva, a esposa para Adão. Fez Adão dormir um sono, aqui tirou uma costela sua e fez a varoa, né? Como muitos brincam, né? Fez a esposa para Adão. E apresentou a ele, disse, olha, esta aqui é tua companheira, é tua adjuntora, é tua auxiliadora. E vocês estão agora com a missão de tomar conta desse jardim, de tomar conta de tudo que eu criei. Vocês são os mordomos, os gerentes. Vocês podem dar nome nas coisas, enfim, tomam conta. Mas Jesus fez a questão de dizer uma coisa para Adão. Chamou Adão à parte. Adão, deixa eu falar para vocês. Olha, aconteceu no céu uma tragédia. Um anjo criado outrora perfeito se rebelou contra o Pai e se rebelou contra mim, disse Jesus. Houve guerra no céu. E ele enganou a terça parte. Milhões e milhões e milhares de milhões foram expulsos com ele. Foi uma tragédia, foi uma tristeza, ficou um lamento, uma tristeza só. Uma nota dissonante, Adão. Eu estou te contando tudo isso para você tomar o seu partido do teu lado. Sabe, filho, você é livre. Você foi criado, dotado de uma coisa muito especial e, porém, perigosa. O livre-arbítrio. Você vai ficar do lado de quem você quiser. Se você quiser ficar do lado do Pai, você é bem-vindo e será feliz para sempre nesse jardim e em coisas melhores. Mas se você quiser escolher o outro lado, você será infeliz. Você será triste, mas a decisão ainda é sua. E Adão disse, não, Senhor, não faça isso, não diga isso. Estou do seu lado, estou feliz no jardim, sei que o Senhor me ama e eu também amo o Senhor. Eu e minha esposa, né, esposa? E a esposa concordou, não, de jeito nenhum. Então Jesus disse, olha, vamos então selar esse compromisso dessa lealdade voluntária, desse servir para ser feliz, desse obedecer para ser de fato sempre um ser de Deus. Um filho de Deus. Disse, olha, aquele fruto daquela árvore que tem bem ali, ó. Ali tem uma árvore. Daquele fruto bem ali você não deve comer. Porque o dia que você comer, você morrerá e essa aliança estará rompida. Você passará para o lado de Satanás. Entendeu, Adão? Adão disse, entendi, mas isso não vai acontecer. Porque nós não vamos tocar nessa árvore aí. Não vamos tocar, tem tanto fruto por aí, por toda parte aí, não vamos. Não é a esposa. E a esposa, não, de jeito nenhum. Todos os dias Jesus visitava aquele casal. À tardezinha. Na viração do dia, diz a Bíblia, final do dia. Visitava o casal, instruía, conversava, louvavam. Sempre, continuamente, vinham anjos conversar com Adão, tudo tete a tete, queridos. Hein? Ele via os anjos, conversava assim. Adão era perfeito, não esqueça disso. A atmosfera, o clima no Jardim do Éden era perfeito. O clima não era muito quente, não era muito perfeito para eles.
Um certo dia, não me pergunte como e nem porquê, queridos, a gente quase não entende isso. Um certo dia, um trágico dia, Eva caminhando sozinha pelo jardim, se deparou próximo do fruto da árvore proibida, próximo à árvore da ciência do bem e do mal, e ouviu uma melodiosa voz dizendo a ela: Ei, é verdade que vocês não podem comer dos frutos que estão no jardim? Procurando conversa, era Satanás infiltrado na serpente, procurando uma entrada para conversar com Eva, e conseguiu. Ela respondeu a pergunta. Disse, não, nós podemos comer sim, não é bem assim também, né? Nós podemos comer, só não podemos comer daquela ali, ó. Aquela ali não podemos comer. Porque disse o nosso Senhor, o dia que comermos, morreremos. Por isso nem devemos tocar, não queremos nem isso. Mas a serpente, ou Satanás, usando a serpente, disse, é claro, Eva, que você não morrerá. Porque Deus sabe que o dia que você comer deste fruto, você se tornará igual a Ele, igual a Deus. Você será inteligente, será sábio e você prosperará. Por isso Deus não quer que você coma dos frutos. E Eva, por alguma fração de segundo, queridos, eu fico pensando, será que ela colocou em xeque a palavra de Deus? Colocou em dúvida a palavra de Deus? Penso que colocou. E ela acabou comendo. Diz a Bíblia que ela pegou, comeu e disse, olha, a fruta é boa, é gostosa. A fruta é gostosa, mas por que Deus não quer que nós comamos e venhamos a prosperar, a prosseguir, crescer? Ela não somente comeu, queridos. Ela levou para o esposo. Adão, quando viu as frutas e Eva apresentou, disse, esposo, eu comi do fruto ali, conversando com a serpente. E que fruto é esse? Eva perguntou a Adão. Não, esse é o fruto que Deus proibiu, mas fique tranquilo, já comi, não aconteceu nada do que ele falou, não. Ele disse que não poderíamos tocar e nem comer, porque o dia que a gente comesse, a gente tocasse, nós morreríamos, não foi? Ah, eu comi, eu estou me sentindo muito bem. A serpente me explicou tudo. Adão, ele soube na mesma hora que Eva tinha conversado com Satanás. E ele disse, esposa, você falou com aquele anjo caído, do qual o Senhor nos explicou tudo e disse para não conversarmos. Você está comendo do fruto que ele disse para não comer. Eu não posso, eu não vou comer. Ela, não, esposo, mas aí eu já comi, não senti nada do que ele falou, não. Colocou em xeque a palavra de Deus. Fazendo um parênteses, hoje é a mesma coisa. As pessoas estão pagando para ver e não querem obedecer a palavra de Deus, porque tem alguém dizendo, não, o pastor falou aí, o bispo falou também, não, o apóstolo falou, e o ministro, o outro falou, todo mundo está falando, não, os teólogos renomados aí, não, os PhDs falaram. Muita calma nessa hora. Pode ter serpentes por aí sendo usado por Satanás. Serpentes reluzentes. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque o que tem de pessoas orientando que não, Deus não se importa mais, isso é do passado. Vamos avançar a história? Vamos avançar a história. Adão comeu. Mas quando Adão comeu, ele sentiu a ação do pecado. A tristeza bateu no coração, um vazio no coração. As folhas que não murchavam antes, agora passou a murchar. Os espinhos começaram a nascer em árvores perfeitas, que antes não tinham espinho. E a temperatura do jardim mudou. O que antes era uma climatização natural para manter rosada a pele daquele casal, agora você, ao calor do dia, muito calor, quem sabe muito frio, agora um vento diferente e a tristeza no coração. Primeira vez ele sentiu a tristeza, o vazio, a angústia, o desespero, a ação do pecado. E ele resolveu se esconder de Deus. Finalzinho do dia, lá vem Jesus, como todos os dias. E aí Adão percebeu que já o Salvador vinha se aproximando. E aí tem um adendo que eu quero fazer com vocês, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia dá indícios de que era Jesus que visitava o casal. Por quê, JR? Primeiro porque Jesus era o representante da terra. O embate lá no céu, o conflito do céu, que aconteceu foi entre Jesus, Miguel, brigando contra o adversário. Então essa guerra é entre Jesus e Satanás. A discussão foi por causa do ciúme de Satanás querendo ocupar o lugar de Jesus, atribuindo que a lei de Deus é muito pesada. E Jesus veio exatamente para desmistificar isso aí. Jesus é aquele que visitava Adão lá no Éden. Gênesis 3, verso 9, é bom anotar, criança, bom anotar. O Senhor Deus, chamando o homem, perguntou-lhe, Adão, onde tu estás? Boa pergunta. Onde tu estás? Primeiro porque sabemos que Deus é conhecedor de tudo. Ele lê pensamento, conhece o coração. Como é que ele pergunta, Adão, onde tu estás? Você acha que de fato ele não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Ele sabe os teus passos e os meus passos. No começo do vídeo, nós então chegamos a um consenso de que ele quer te ajudar, ele quer estreitar esse relacionamento. Não é que ele não te conheça,
Não, mas ele dá a oportunidade de você expressar, de você apresentar os teus motivos, de eu apresentar os meus motivos. E ele, quando chamou Adão, onde tu estás? Adão disse, Senhor, estou escondido aqui porque percebi que o Senhor ia chegando, então eu percebi que estava nu e resolvi me esconder, fiquei com vergonha e tal. Adão, por que tu percebeu que estava nu? Todos os dias você esteve nu aqui no jardim e era a glória do Senhor, meus amados, que circundava Adão. Era a glória do céu, que servia como uma veste para ele, uma veste branca, reluzente, e ele tinha a impressão de que estava bem vestido, né? E estava. Mas a exemplo de Adão, quando pecamos, também acontece isso, nós perdemos essa proteção que nos circunda, que é a proteção divina, que é a proteção do alto. E aí aparecemos diante de Deus como nus. E Adão estava com essa sensação de colher roupa e se esconder ali com a esposa está de trás da moita também, no mato, escondido com ele. Mas ele apresentou sua desculpa como todo ser humano é expert nesse assunto. Senhor, mas eu comi porque a esposa aí que o Senhor fez, o Senhor me deu uma esposa aí que é uma mulher teimosa. Eu não fui para lá, não. Eu estava sozinho aqui na cabana, na tenda, mas ela foi para lá quando chegou com esses frutos e me ofereceu, insistiu, eu comi. Eva, minha filha, perguntou Deus. Foi desse jeito, Eva? Para que você fez isso? É assim como Adão está falando. Você conversou com a serpente, você ofereceu para o teu esposo o fruto proibido, Eva. Se aí Eva saiu atrás da moita também e se apresentou para dar sua desculpa. Ele disse, Senhor, mas foi a serpente que o Senhor fez. Só faltaram dizer que a culpa era de Deus. O Senhor deixou a serpente andando aí para cima e para baixo. O outro, não, o Senhor me deu uma mulher que saiu sozinha. Né? Esse vídeo é para nós trazermos para nós um aprendizado. E nesse momento a gente reflete na consequência da desobediência do homem. Depois que o Senhor Jesus ouviu a versão de cada um dos culpados lá no Éden, ele deu a punição devida para cada um deles, a começar pela serpente. Ele disse, olha, você, todos os dias da tua vida vai comer pó. Não vai comer mais fruta não aqui no meu jardim. Não, você não comerá mais fruta não no meu jardim. Você vai viver comendo pó da terra. E se rastejando o ventre pelo chão. Não vai mais voar não. E além do mais, porém inimizade entre a mulher e você. A mulher será tua adversária. E o filho da mulher te esmagará a cabeça, ainda que você possa ferir o seu calcanhar. Você vai ferir o calcanhar do filho da mulher. Mas este te ferirá definitivamente a cabeça, esmagará a tua cabeça, disse o Salvador. Ali foi, queridos, a primeira profecia, a mais longa e a primeira profecia. Quando o Salvador determinou que Satanás seria punido definitivamente, depois o Salvador então se dirigiu à mulher e disse, e você, mulher, eu percebi tudo o que você queria. Desde o começo, olhando o que você planejava, do que você almejava alcançar. Você queria uma posição que é do teu esposo. O que você queria, eu vou conceder para o teu esposo. Ele te dominará. Ele sempre será o cabeça, o representante da família. E disse mais o Salvador, eu vou multiplicar tuas dores, mulher. Eu vou multiplicar tuas dores. Você dará luz a filhos com muita dor, com muito sofrimento. E a Adão, o Salvador se dirigiu e disse, e você, Adão, você é o responsável, porque eu atribuí a você essa função de lavrar e guardar e proteger o jardim. Mas você deu ouvido para sua mulher, me desobedeceu para obedecer a sua companheira, colocando o Salvador, o eterno Criador, em segundo plano. Prezados amigos, foi uma tarde trágica. O Senhor disse para Adão, você vai comer do fruto do suor do teu rosto, você vai sair desse jardim agora, mora fora os dois, podem sair os dois, do jardim podem sair. Você imagina a tristeza, o resultado do pecado, queridos? Essa expulsão, ambos saíram do jardim chorando, triste, e Deus disse mais, não voltem aqui, colocou 2 anjos, o Senhor colocou 2 anjos, para proteger, para guardar o jardim. Os 2 querubins com espadas flamejantes, para que o casal não voltasse a entrar no jardim. E por que você deve perguntar, queridos? Tudo que o Senhor faz é para o nosso próprio bem. Ali no jardim tinha outra árvore, que as pessoas pouco falam dessa árvore, nesse contexto da queda do homem. A árvore da vida.
Se porventura aquele casal, depois de ter caído da graça de Cristo, depois de ter pecado, se eles comessem do fruto da árvore da vida, permaneceriam eternamente pecadores, eternamente caídos, eternamente no pecado, eternamente distante do eterno Pai. Por isso, o Salvador disse, fora do jardim, não voltem para o jardim. E disse para o anjo, não deixam eles entrar mais no jardim. Tipo assim, queridos, foi uma medida paliativa, enquanto ele, o Salvador, tomasse as devidas providências para que você e eu também tivéssemos uma chance de voltar seguro para o jardim e para os braços do Pai. Pois bem, agora eu quero ler com você algumas passagens da Bíblia para que nós possamos entender a nossa condição fora do jardim. É isso mesmo. A nossa condição fora do jardim, ela é trágica, entendamos isso. Porque nossos pais foram expulsos do jardim e nós nascemos nessa condição, de fora do jardim, na condição de perdidos. Foi assim que nós nascemos, eu e você e eu. Aliás, pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Romanos, o capítulo 3, o versículo 23. Eu vou ler aqui, você confere aí na tela. Diz o seguinte, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos somos descendentes daquele casal, portanto, todos pecaram e estão separados, destituídos, deserdados, carentes da glória do Eterno. Assim como Adão ficou nu, ficou desprovido da glória do Pai, da graça de Cristo, enquanto não houver uma reconciliação, uma conversão, uma confissão da parte do culpado para que o advogado, o soberano Senhor Jesus, interceda em nosso favor. Enquanto não aconteça isso, estamos na condição do anjo rebelde, separados do eterno Pai. Ainda em Romanos, você pode ler aí, capítulo 6, verso 23, eu vou ler aqui, você acompanha aí na tela. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Todos os pecadores estão destinados a este fim, morte eterna. Foi isso que disse o Salvador. Foi isso que diz o Eterno. A alma que pecar, essa morrerá. Isaías 59, verso 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Os nossos pecados, queridos, fazem com que Deus não nos ouça. Estamos afastados de Deus. E agora? Se estamos afastados de Deus, por que o título do vídeo é Relacionamento com Deus? Bom, queridos, o Senhor Deus nos ama. Desde o começo desse vídeo, é Ele quem procura onde tu estás. Vamos resolver desde o céu. Ele deu um tempo para que Lúcifer se arrependesse, não se arrependeu. Até hoje é Ele quem corre atrás de suas criaturas para reatar, para reconciliar consigo suas criaturas amáveis. E acredite o que eu vou te falar aqui. Há um verso na Bíblia que deixa muito claro isso, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Nós vamos ler só o 12. João, Evangelho, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então veja aqui, está dizendo que o Senhor Jesus, aliás, no versículo 11, você pode ler em casa com calma, diz que o Senhor Jesus veio para os que eram seus. Ele veio e nasceu no meio do seu povo, entre o povo judeu. Mas a Bíblia também diz que o povo judeu não recebeu, não. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, não quiseram. Quando Jesus fazia o milagre, ele dizia, está com demônio. Não, não queremos você aqui. Aí o versículo 12 é especialmente para você e para mim, hoje em dias atuais. Todos quantos receberem, já que o seu povo não recebeu. Aquela nação dita eleita e especial, o povo de Deus, menina dos olhos de Deus, como muitos gostam disso, né? É bonito. Menina dos olhos de Deus. Mas quando as meninas dos olhos de Deus não aceitam, aí ele chama pela encruzilhada, quem quiser. Não, gente, agora a salvação para todos. E chegou para mim e para você. Este verso 12. Todos quantos receberem o Senhor Jesus como Salvador, Ele dá o poder de serem transformados
novamente, em filhos do Eterno. Foi para isso que o Salvador veio aqui. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegou a sua vez de decidir se você quer reatar este relacionamento com Deus, a sua vida espiritual com Deus. Aliás, a propósito, entre parênteses, vale a pena dizer que se não tivermos um bom relacionamento com Deus, os demais relacionamentos vão fracassar, vão roer, vão rebentar, vão romper. Conjugais, profissionais, acadêmicos, qualquer relacionamento que você possa imaginar necessário em tua vida não vai dar certo se você não tiver um bom relacionamento com Deus. Porque Jesus disse isso muito claramente em João 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Porque o adversário não vai deixar você ser feliz. Você não será feliz sem Deus, sem Jesus. Tem um verso que eu quero ler contigo. Mais um verso aí, abra a sua Bíblia. Vamos ler mais um verso aqui. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Queridos, é um problema sério. O inimigo não quer que você seja feliz. Ele faz com que você e eu, nós pequemos, a fim de que ele venha requerer a sua paternidade em cima de nós. Ele é o acusador. Se fizermos a vontade dele voluntariamente, ele exige diante do Eterno, dizendo, olha, ele está fazendo o que eu mando, ele é meu. Ele reclama que você seja considerado como filho dele. E olha, o soberano Senhor Jesus está concordando. O versículo que nós podemos ler de novo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, não é de Deus. Quem vive voluntariamente depois de conhecer a verdade, quem vive no pecado procede do diabo, não de Deus. Aí diz mais, ele vive pecando desde o princípio, Satanás, e foi para isso que o Senhor, o Filho de Deus, se manifestou, para destruir as obras do inimigo, mas respeitando sempre o teu livre-arbítrio. De que lado você vai estar? A quem você vai obedecer? Lá em cima, o anjo rebelde desobedeceu a Deus. No Éden, nossos pais desobedeceram a Deus. E hoje, o que é que você está fazendo? Como é que está teu relacionamento com Deus? Precisamos pensar nisso. Ah, JR está dizendo que nem todo mundo é filho de Deus. Eu não estou dizendo nada. Esqueça o JR. A nossa opinião aqui como pregador, e você como pastor, e o outro como bispo, arcebispo, cardeal, monsenhor, seja lá o que for. Pouco interessa, queridos, pouco interessa diante de Deus nossas opiniões como opiniões humanas. Não interessa não sou eu quem estou dizendo, eu estou lendo. E quero ler mais um verso importante. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47. Vamos lá? Acompanha na tela. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Você entendeu que não sou eu quem está dizendo que existem pessoas que não são de Deus e pessoas que são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E agora, você que ficou até aqui nesse vídeo, parabéns, porque você está dando sintomas de quem você reverencia a Deus. Você respeita a Deus. Isso aqui é um assunto para quem tem interesse em melhorar o seu relacionamento com Deus. Um relacionamento salvífico. Um relacionamento de restauração com o Eterno Pai. Porque as pessoas que creem só na ciência, só no Big Bang, cujo Deus dele é o dinheiro dele, a fama dele, essas pessoas já desligaram há muito tempo, já saíram do vídeo. Mas você que está aí, Deus seja louvado pela tua atitude de continuar até no final do vídeo. Sabe de uma coisa? Você não vai se arrepender. Porque foi por você que Jesus morreu na cruz, agonizando, sendo rejeitado pelos seus parentes judeus, esbofeteado, crucificado, furado aqui os lados, a costela, coroado com espinho, cuspido no rosto, desprezado por todos os seus discípulos, ficou sozinho na hora da agonia. Você acha mesmo que ele faria isso de graça, sem um propósito? É claro que não. O propósito do Eterno Salvador é te reconquistar, fazer amizade com você, estreitar o relacionamento, te ajudar no teu relacionamento, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, não sei o teu problema. Mas tenha certeza que Ele quer te ajudar, Ele vai te ajudar. Vou orar por você no final do vídeo.
Mas calma que ainda tem aqui mais alguns versos para nós lermos. Vamos lá aqui. No Evangelho de João, o capítulo 17, versículo 17, tem um fragmento aí, um trecho de uma oração intercessora que Jesus fez pelos seus discípulos, pelos 12. Só que no meio da oração lá ele disse, olha Senhor, não estou orando só por esses 12, eu estou orando também por todos quantos aceitarem o discipulado, todos quantos aceitarem o Evangelho, todos quantos aceitarem o Evangelho do Reino. Eu quero que o Senhor atenda com essa oração que eu lhe faço agora. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Não. Eu quero que o Senhor os ajude a vencer neste mundo, que eles possam vencer o maligno. Aí disse mais uma coisa que me chama a atenção e eu quero te repassar. São João 17, que nós estamos lendo aí, né? Vamos lá. No meio da oração ele disse assim, ó, santifica-os na verdade. A sua palavra, Senhor, é a verdade. A sua palavra, Senhor, é a verdade. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Eu estou com uma Bíblia aqui na minha frente e você deve estar com uma aí. Se não tiver, mas tudo bem, você tem uma Bíblia, né? Eu penso que você tem uma Bíblia. Se não tiver, compre a tua Bíblia. Se você não tiver, compre uma Bíblia. Se você já tem, leia esta Bíblia. De manhã, à tarde, à noite. Faça disso um prazeroso hábito de ler a palavra de Deus. Porque Jesus fez uma oração por você, dizendo, Pai, santifica fulano aqui, na verdade, na palavra, a tua palavra é a verdade, disse ele. Para que não seja enganado por lideranças, por sinédrios, que não têm interesse na sua salvação, na salvação dos meus ouvintes. Aí, queridos, agora nós podemos refletir em algo interessante. Por que a maioria não quer mais saber da Bíblia? Por que a maioria das pessoas estão dando mais crédito no que diz o pastor do que no que diz o Senhor? A maioria das pessoas do mundo gospel, do mundo cristão, do professo povo de Deus, a maioria tem dado ouvido no que diz o pastor, no que diz o líder, no que diz a autoridade eclesiástica e tem posto de lado a palavra de Deus. Tem sucumbido às ordenanças do mestre. Não, porque está mudado, agora mudou, JR. Jesus mudou. O outro chega e diz, não, foi Paulo que mudou. Já mudou. Não, isso aqui era o tempo de Moisés, agora está tudo novo. Tempo da graça pode tudo, né? As pessoas dançam, pulam em nome de Jesus, faz uma farra nada por aí, né? Dizendo em nome de Jesus. E Jesus disse uma coisa que é importante eu te repassar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará então? Essa é uma boa pergunta, queridos. Quem habitará no tabernáculo com Deus? Porque ele disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não são todos os crentes. Não é o fato de dizer aleluia, glória a Deus. Não, tudo isso tem que dizer. Aleluia, glória a Deus, tem que atribuir. Isso foi dito no concílio no céu. Toda honra, toda glória tem que ser atribuída ao Salvador e também ao Criador do universo. Claro, mas dizer apenas isso da boca para fora não vai resolver o nosso caso. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus sincero. E essa pergunta não quer calar. Se nem todo crente será salvo, quem será então? Quem entrará no reino de Deus? E Jesus responde, quem faz a vontade de Deus. Ele diz mais, naquele grande dia, quando chegar o Salvador rodeado de anjos, para retribuir a cada um conforme suas obras, como diz em Apocalipse. Muitos vão estar do lado esquerdo, declarados perdidos, crentes, líderes, e vão reclamar, Senhor, alguma coisa está errada. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, diz, Senhor, alguma coisa está errada. Eu dei estudo bíblico, eu era um bom pregador, eu era pastor, quem sabe? Senhor, eu profetizei, eu falei línguas, eu tinha ministério, Senhor, eu expulsava demônio, tudo em seu nome. O que é que está errado aí? Eu estou do lado esquerdo, por quê? E Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Quem é você? Quem é você? Você estava onde? Esse tempo todo? Que você não fez a minha vontade, não fez a vontade do Pai, não guardou os mandamentos, você quebrou minha lei, você estava do lado de Satanás, usando meu nome, é isso? Queridos, seria uma tragédia. Não permita que isso aconteça em tua vida. Eu quero ler com vocês um outro texto interessante. Mateus, capítulo 5, versículo 17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Como é que fica agora o caso daquelas pessoas que pregam o evangelho e usam a Bíblia aí para dizer que Jesus mudou a lei de Deus? Que já o Velho Testamento não está valendo, que a lei de Moisés não está em vigor. Que história é essa? O versículo 18 do mesmo livro, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E por que eu estou mencionando aqui a lei de Deus? Porque foi essa a causa da grande guerra no céu. Você lembra ainda do anjo rebelde que começamos o vídeo falando dele? Lúcifer. Ele dizia que ninguém consegue guardar a lei de Deus, que aquela lei era injusta, pois é a mesma lei que está em vigor hoje, porque a lei é eterna. Esse é um assunto para outro vídeo, mas eu vou logo te adiantando. A lei de Deus é eterna e reflete o caráter de Deus. E por isso Satanás, quando se despencou da verdade, quando caiu da verdade, quando Satanás não se firmou na verdade, foi a primeira coisa que ele atacou foi a lei de Deus. Meu amigo, não seja você um parceiro de Satanás, combatendo contra a lei de Deus. Deixe isso para os mundanos, deixe isso para os adversários. Já estão cuidando disso. Logo você vai se lembrar desse encontro aqui nosso, nesse vídeo. Porque o mundo inteiro ficará contra a lei de Deus. Mas eu te pergunto, e você? Vai acompanhar os súditos do anjo rebelde? Não faça isso. Não faça isso. 2 Pedro. Lá no finalzinho tem a epístola de 1 Pedro, 2 Pedro. Eu quero que você ache 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eu leio aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Nenhuma parte das Escrituras provém de particular elucidação ou interpretação. Não, você não precisa de um teólogo, você não precisa de um doutor formado em hermenêutica, escatologia ou outras coisas mais por aí. Queridos, a ciência tem sua importância, o estudo tem sua importância. Mas quando nós tratamos de salvação ou da palavra de Deus, quem tem a resposta certa é o próprio Deus, o seu Filho amado Jesus. E olha, eu quero relembrar o que Jesus disse. Você ainda lembra? João 17:17? Ele fazendo a oração ao Pai, dizendo, Pai, santifica-os na verdade. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. A tua palavra, Senhor. Oh, glória. Essa é a oração de Jesus, para você e para mim, intercedendo por nós. Santifica-os na verdade, disse ele ao Pai. É com você que ele está falando. Ele orou por você, para que Deus te santificasse na palavra dele, na Bíblia, não no conselho de homens perecíveis, falhos. Firme-se na verdade de Deus, como diz a Bíblia em João 17:17. O versículo 21 do texto que nós estamos lendo, você acompanha aí? Nós estamos lendo aqui. Eu quero que você leia conosco agora o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, que fique claro que nós não temos condição de interpretar, de dar sentido às palavras da Bíblia, não deixe que ela se interprete. Aliás, anota aí, como eu devo estudar a Bíblia? A Bíblia mesmo responde. Isaías, não vamos ler todos os textos agora, são dezenas e centenas de textos que nós não vamos ler agora, mas que corroboram com esse assunto. Anota aí, Isaías 28:10. Lá você vai encontrar assim, a mensagem. Instruindo como você deve ler a Bíblia. Texto sobre texto e mais texto. Preceito sobre preceito e mais preceito. Regra e mais regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Comparando os textos da Bíblia. Deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Ou melhor, deixe o Senhor falar contigo através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Porque Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar não somente você, a mim e todos quantos estamos distantes de Deus. Sabe, meus queridos, vale a pena eu te falar 3 pontos interessantes dessa restauração. O primeiro ponto é o contato com Deus. O contato. Deus quer falar com você. E como é que Deus fala com você? Através da leitura da Bíblia Sagrada. Vou pegar novamente aqui minha Bíblia, né? Quero pegar novamente aqui. Deus quer falar com você
através da leitura da palavra dele. Quando você e quando eu abro a Bíblia para ler, é Deus falando comigo. Quando você abre a sua Bíblia para ler, é Deus falando com você. Me permita essa pergunta reflexiva. Quanto tempo faz que Deus não fala com você? Se você não lê sua Bíblia, Deus não fala com você. Ah, mas fulano e tal teve uma visão, me explicou tudo o que vai acontecer comigo assim. Largue esse negócio de prognóstico. Prognóstico de homens não contam e não valem para você. Deus tem uma carta para você, é a Bíblia Sagrada, disse Jesus. Santifique o Senhor. Na verdade, a sua palavra é a verdade, é a Bíblia. A Bíblia, quando você lê, eu repito, é Deus falando com você. E você pode falar com Deus? Pode. Como? Através da oração. Quando você ora ao Pai, você está falando com Ele. Ah, mas Ele já sabe, JR, o que eu preciso, Ele sabe tudo. Ele sabe, mas Ele faz questão. Lembra-se que Ele perguntou, Adão, onde você está? Lembra disso? Ele quer que você dê a sua versão dos fatos, do teu dia a dia. Conte para ele no final do dia como foi. Se você caiu, se você escorregou, se você pecou, conte para ele, Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor. Eu não deixo mais isso acontecer, me ajude, me proteja, melhora meus relacionamentos com o Senhor e com o meu semelhante. Conte para ele. Isso é oração sincera. Nada de reza repetida. Nada de reza repetida. Seja sincero. Se está feliz, diga, Senhor, estou contente, muito obrigado. Mas se estiver triste, Senhor, eu estou acabado. Eu não estou nem querendo falar com o Senhor. Seja sincero, seja autêntico com Deus. Ele não se deixa enganar. E um terceiro ponto, queridos, é o testemunhar do Evangelho. Se você já lê a palavra e se você ora a Deus, você já tem uma comunhão com Ele. Um relacionamento, uma comunhão. Você já é alguém ligado a Deus. Você está na videira. Se você está na videira, você tem vida para você e para outros. Então, não seja egoísta, pregue o Evangelho, fale deste grande amigo Jesus para as outras pessoas que não sabem ainda. Pregue a palavra. Esse é o terceiro ponto desse relacionamento. Ah, mas eu não sei pregar. Deixa a Bíblia falar, só mostra, só leia, deixa a Bíblia se interpretar. Não se preocupe com os grandes oradores que não sei o quê. Deixa a Bíblia falar. É Deus falando através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, só repetindo para fechar. Quando você lê, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. E quando você prega o Evangelho para outros, é você testemunhando desse grande amigo, contando as bênçãos para os outros, levando pessoas ao reino celestial, promovendo a reconciliação com Deus, restaurando um relacionamento que foi quebrado, mas não foi apartado. Tem jeito, Jesus morreu por você, morreu por mim e morreu para que nós não venhamos nos perder, diz o Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas vai ter a vida eterna. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Eu quero pedir uma gentileza da sua parte. Te inscreve no canal. Seja um parceiro nosso. Você se inscrevendo no canal, você recebe todos os vídeos. Toda segunda-feira tem vídeos novos. Toda segunda-feira. Outra coisa, deixe o teu like. Se você deixar o teu like, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas e assim você estará contribuindo para que o Evangelho de Cristo chegue a mais pessoas e que mais pessoas tenham esse relacionamento restaurado com Deus. Faça um comentário. Isso, dê sua opinião aí embaixo, deixe os comentários. Eu quero ler teu comentário, quero saber tua opinião, porque uma opinião de um parceiro, às vezes, abre portas, às vezes, clareia situações. Portanto, eu conto com o teu comentário. Eu tenho um compromisso que eu fiz com Deus. Quando criamos o canal, a minha aliança com Deus foi, Senhor, me permita orar pelos meus amigos. Eu quero uma bênção para os meus amigos que já são inscritos no canal. É um compromisso. Não importa se são 10 pessoas, são 10 milhões. Eu quero que o Senhor os abençoe. São parceiros nossos, são mensageiros que apoiam o canal. Se você é inscrito no canal, receba a bênção do Senhor agora porque eu vou orar por você. Se você não é inscrito ainda, está esperando o quê? Vai embaixo, clica, inscreva-se. Seja um de nós. Seja abençoado com esse canal. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Feche teus olhos. Soberano Senhor Jesus Cristo, ó Filho de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor, pois o seu Pai assim o determinou, o nosso Deus, o seu Deus, o grande Criador. Louvado é o nome do Senhor, e o Senhor merece toda honra,
toda a glória. O Senhor é digno porque o Senhor morreu por nós. O Senhor quer restaurar esse relacionamento. Deixa eu te apresentar meus amigos que estão assistindo esse vídeo comigo. Seja com esta pessoa, com esta mulher, com esta jovem, com este senhor, com esta criança. Seja com esta pessoa que acabou de se inscrever no canal. E seja com os milhares de pessoas que já se inscreveram. As pessoas que vão se inscrever. Seja com essa grande família de mensageiros. Dê uma bênção para cada um, perdoe os pecados e nos ajude para que nossos relacionamentos tenham a sua bênção, a sua proteção, a sua aprovação. E assim, Senhor, conserve nosso nome no seu livro, no livro da vida. Nos ajude a fazer a sua vontade, não a nossa. Essa é a nossa oração que lhe pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.